Regras. Nós falaremos agora sobre regras. Não tem como dar errado se nós seguirmos isso aqui. Então, o que acontece? O que são regras? Regras, se você for bom em princípio, não precisa decorar regra nenhuma. O princípio, Deus criou até o 7º dia da criação. Então, é o seguinte, regra é a tradição humana. Regra é a correção de quebra de princípios. Então, sejamos inteligentes. Vamos trabalhar, então, em princípios. Falaremos sobre princípios e aí não temos mais nem que pensar em regras, ok? Então, o que a gente pode fazer para a gente falar como que eu posso acertar, como que eu posso prosperar na vida de forma correta, prosperando na minha vida, prosperando na vida do meu irmão e, acima de tudo, agradando ao nosso Criador. Então, vamos lá, só seguirmos a princípios. E aí nós vamos falar mais de que princípio a gente fala. A gente tem tantos princípios, basicamente temos 7, tá? Então, vamos lá. Quais seriam esses princípios? O princípio da soberania, autogoverno, mordomia, individualidade, caráter, aliança, semeadura e colheita. Então, vamos lá. Se eu obedecer a isso, tá tudo certo? Sim. Aí você não precisa decorar uma infinidade de regras. Então, vamos lá. O que nós poderíamos falar sobre o princípio da soberania? Simples. Deus acima de tudo. Se Deus é acima de tudo, não vamos colocar nossa vontade na frente dele. Não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Deus acima de tudo sempre, o resto dá certo. Autogoverno. Autogoverno é a razão e o raciocínio. Se Deus nos deu razão, capacidade de raciocinar, nós somos responsáveis por isso. E se somos responsáveis por isso, nós temos que obedecer aos princípios dele dentro disso. A nossa responsabilidade, então, vai como? Na obediência a isto. E a mordomia? É cuidar daquilo que temos, sejam materiais, sejam espirituais. Como? Casa, amigos, escola, família. Sim, nós temos que cuidar disso todos os dias. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Ótimo, parabéns. Só que acima de tudo, gente, a família, não é? O desfrute. Ah, não, eu vou sim, vou trabalhar bastante agora, que eu sou jovem. A hora que eu estiver velha, né? O pessoal fala, né? Que 50 anos tá velho, 40 anos tá velho. Aí eu vou desfrutar minha vida. Aí você vai estar doente, vai gastar dinheiro com o conserto disso. Desfrute a todos os dias. E se todos os dias você tirar um tempo para o desfrute, você não vai se arrepender. E vai estar obedecendo a lei de Deus. O que mais que nós temos? Nós temos a individualidade, o princípio da individualidade, que é aprender a conviver com o outro, respeitando e valorizando essas diferenças. Então, no princípio da individualidade, eu tenho que saber que eu tenho a minha característica, o outro tem a dele e que eu tenho que respeitar isso daí. Se nós fizermos isso, tá ok. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, de repente, de balada, e o meu amigo, a minha amiga gosta de balada, gosta de encher a cara até tarde da noite e ficar de ressaca, vomitar, acho isso legal. Eu estou com amigos errados. Se eu não gosto disso, eu tenho que trocar de amigos. Isso não significa que eu estou atacando ele, eu estou respeitando o princípio da individualidade. Ele siga o caminho dele. Se ele estiver aberto a me ouvir, eu posso, de repente, explicar os meus motivos, dizer que nós não precisamos de algo para a gente estar bem. A gente pode estar bem do jeito que nós somos. O nosso cérebro não precisa de nada externo, de nenhuma droga externa. Ah, mas isso não é droga, eu tomo porque eu quero relaxar. Você pode relaxar com uma criança no colo. Ah,
mas eu não tenho filhos. Com o filho do teu vizinho, do teu amigo, com um cachorrinho, com o abraço de um amigo, não é? Existem muitas formas. Tenta descobrir que de repente você consegue. Só que a gente tem que estar respeitando o outro. Se o outro quer isso, ele precisa disso, o momento dele é esse, a gente não pode ser aquele insuportável. Se ele quiser, a gente pode explicar que ele pode encontrar toda a felicidade de outra forma. Mas se ele não quiser, nós não podemos invadir. Isso é o princípio da individualidade. Temos o princípio do caráter. O que é isso? É a característica de cada pessoa, com obediência às leis de Deus. Então vamos lá. Cada pessoa tem um caráter, bom, mal, enfim, a gente às vezes aponta o dedo que não pode, né? Mas existe, cada pessoa tem o seu caráter sim. E dentro do caráter de cada pessoa, ela vai agir de uma forma ou de outra. E novamente, nós temos que respeitar o caráter do outro. E nós temos que buscar pessoas que venham para a nossa ambiência, que estejam na mesma sintonia com a gente. Por exemplo, eu sou advogada, eu dedico muita parte do meu tempo a estudos, eu faço algumas viagens de estudo também, e é a ambiência que eu gosto para mim. Se outras pessoas estiverem na mesma sintonia que eu estou, ótimo, eu vou abraçá-las e elas vêm caminhar comigo. É assim que a gente tem que trabalhar para a gente estar bem, com a gente e com o outro. E o princípio da aliança é o relacionamento entre Deus e o homem e toda a criatura, tudo aquilo que ele criou. É o elo de ligação com toda a criação. Esse princípio da aliança significa que Deus está e estará conosco hoje e eternamente. E este princípio é maravilhoso, porque quando de repente você vem se sentir sozinho ou sozinha, que é um dos males da humanidade, essa dita depressão, né? Porque todo mundo corre, todo mundo trabalha, ninguém tem tempo para dar um abraço, para ligar, para conversar com outras pessoas que se sentem cada dia mais sozinhas. E aí você tiver consciência de que você não tá, que ele tá sempre contigo, e toda vez que você clamar a ele e você parar, você vai sentir ele te responder, você vai sentir aquele afago, você vai sentir a presença de Deus. Esse é o princípio maravilhoso, o princípio da aliança. Ele sempre esteve, sempre estará conosco em todos os momentos. Basta a gente chamar. É que a gente quer cuidar com as nossas próprias mãos, né? Mas se a gente chamar, a gente vai sentir a presença dele aqui do ladinho o tempo todo. E o princípio da semeadura e colheita. Tudo que plantarmos de acordo com a semente, haverá colheita. Olha a tua volta. Você pode virar e falar assim: eu quero acordar todos os dias, a hora que bem eu entender. Eu não quero saber de trabalho, eu não quero saber de complicação, porque dá um trabalho trabalhar, né? Enfim, cada pessoa pode pensar de um jeito. Eu quero beber até tarde, eu quero usar drogas, eu quero ter aqueles amigos da farra. O que vai ser de você? Em pouquíssimo tempo, tua saúde vai estar derrubada. E como você vai ficar? E se você se dedicou a isso, você também não terá dinheiro, porque você se dedicou a essas práticas, não teve tempo de trabalhar e ter um plano de saúde, um dinheiro para garantir a sua doença na velhice, enfim, como vai ser a sua vida? Então é isso. Este princípio, ele deixa muito claro que se você plantar uma boa semente, você colherá bons frutos. E se você não plantar, você não colherá nada. E se você plantar uma péssima semente, você terá péssimos frutos. Então vamos lá, sigam, ou melhor, sigamos, né? Estes princípios e as regras não precisam ser decoradas. Imagina a regra para tudo. Que é isso? Vamos seguir os princípios, o resto acontece. Tá bom? Sigamos então os princípios
divinos e tudo estará correto. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Listar todas as regras que eu vivo hoje e andar no princípio. Comece a colocar tuas regras. Você vai ficar louco. É regra desde como se posicionar, como cruzar a perna, como beber, como ingerir um alimento, como conversar, como dar a mão para o outro. Você vai ficar louco, né? Siga só princípios, tá bom? Diretriz não é princípio, nem regra. É direção, o caminho que tem que percorrer. Quais são os seus deveres? Só depois disso se fala em direitos. Regra é remendar um princípio quebrado. Quem tem governo tem diretriz. Traçar um plano para chegar. Escrever diretrizes, listar regras e os princípios. Já listamos. O desfrute tem que ser todos os dias. Princípios, Deus criou. Regras, o homem criou. Pegue os 10 mandamentos e encontrará os princípios. O efeito colateral. Após assistir essa explanação, você não vai mais obedecer regras dos outros. Você obedece só para agradar terceiros. Gente, siga princípios, o resto vai acontecer. Posso dar exemplo? Você está num ambiente em que as pessoas falam, olha, acabou, ninguém vai agora se alimentar porque o ônibus está prestes a sair. Você chega com quem está organizando isso aí, vira e fala, eu preciso me alimentar, eu vou até tal lugar, vou preparar esse alimento, vou comer rapidamente e aí estou pronto a seguir a viagem. Eu duvido que alguém vai virar e falar, não vai comer porque eu não quero, não é? Então as pessoas são muito cordeirinhos, ninguém vai comer, ninguém vai tomar banho porque está na hora do ônibus seguir. Isso, não estou dizendo que vamos quebrar regras, não. Só que tem princípio, gente. Se você está numa viagem, a viagem é longa, você está horas sem se alimentar, você está há muitas horas, e isso pode levar a uma fadiga, pode levar a uma perda até de memória. A gente sabe, né, que a falta de alimento, a pessoa pode vir a desmaiar. Como que alguém vai determinar que ninguém coma? Não é? É momento de você se impor. E aí você vai parar de seguir essas regrinhas bestas, ridículas que as pessoas se impõem por aí. Siga a princípios que tudo dará certo. E vamos prosperar.